Aqui as pesquisas. Eu peguei aqui os 6 institutos que fizeram pesquisa no sábado, 1º de outubro, e comparei com o resultado. E aí vocês vão ver que o único que realmente acertou, considerando sua margem de erro, foi o MDA, que é o último lá. O MDA tem uma margem de erro de 2,2. Então significa que estava dentro da margem de erro o Lula e estava dentro da margem de erro o Bolsonaro. Sim. A diferença que o MDA, ainda assim a diferença que o MDA registrou naquele momento entre os dois era maior do que os 5,6 que foram de fato. Datafolha, IPEC, PESP e Quest ficaram bem longe. O Atlas Intel também não ficou tão longe não, 9,2, eu colocaria o MDA e o Atlas Intel. O Atlas Intel é um instituto, gente, que a gente tem que prestar atenção, porque ele foi o único instituto a detectar alguns resultados que surpreenderam a muitos ontem. Sim. Ele detectou a vitória do Mourão, ele detectou a vitória do astronauta em São Paulo, como os dois como candidatos ao Senado, detectou o Jerônimo, candidato ao governo da Bahia, à frente numericamente do Assemineto, quando todo mundo dava Assemineto ganhando, e detectou também o Alessandro Molon encostando no Romário, mas deu Romário. Os outros todos com uma distância muito grande, os dois mais tradicionais, né, Datafolha e IPEC, que é o EasyBop, os dois foram os que mais erraram. Datafolha projetou 14,7 de diferença, a diferença foi 5, um pouquinho mais, aqui está desatualizado, foi 5,3. E o IPEC 13,9 e foi 5,3. Isso vai fazer com que eles tenham que mexer nas suas metodologias e nas suas amostragens agora nesse segundo turno. Porque está claro que a amostragem, ou seja, a quantidade de pessoas que eles pegando um pouquinho de cada renda, um pouquinho de cada escolaridade, um pouquinho de cada religião, fazem para fazer a pesquisa, está descalibrada. Isso está claro com esses resultados. A gente já comentou ontem, Amado, a respeito do que os diretores dessas pesquisas, né, estão falando, alegando por essa diferença, inclusive como você bem pontuou, Datafolha, IPEC, né, são pesquisas bem tradicionais, costumavam pelo menos ter bastante credibilidade. Esses diretores, eles estão atribuindo essa diferença, esse erro ao que exatamente? Essa questão da amostra que você falou? Ainda não tem resposta pronta, eu imagino que hoje até o fim do dia eles devam apresentar posicionamentos oficiais, mas em conversas extraoficiais que eu tive com alguns deles, eles apontam problema na amostra, ou seja, uma superestimação de pobres. Eles entendem que eles eles estimaram a quantidade de pobres no Brasil acima do que há de verdade. Isso então não teria detectado o tanto de voto bolsonarista, que é um voto que ele é maior entre os mais ricos. Mas também alguns problemas de método para combater fenômenos dessa eleição. Um deles é a tal da não resposta, que é intencionalmente os bolsonaristas não terem respondido às pesquisas. E isso significar uma quantidade de bolsonaristas respondentes menor do que existe de fato na sociedade, como uma forma de sabotagem, como uma forma de boicotar as pesquisas. Algo, inclusive, que foi incitado pelo próprio presidente. E essa não resposta talvez nem tenha ligação com a abstenção. Não, são coisas diferentes. A não resposta é o camarada que é parado na rua, ele é bolsonarista, e ele simplesmente diz que não vai responder. E com isso, de tantos nãos, acaba pegando mais pessoas que votam acabam pegando poucas pessoas que votam no presidente. E o voto envergonhado, por exemplo? O voto envergonhado pode ser uma das razões pelas quais houve o erro da Datafolha e do IPEC e por que houve, por exemplo, um erro menor no Atlas Intel. Porque a pesquisa da Datafolha e IPEC, elas são presenciais. Então significa que alguém é parado na rua e o entrevistador ou a entrevistadora pergunta em quem que ele vai votar, ele ou ela vai votar. E essa pessoa pode ter vergonha de dizer que vai votar em algum candidato. Chegou-se a dizer que poderia haver um voto envergonhado do Lula nessas eleições em rincões bolsonaristas. Então, por exemplo, no Paraná, um eleitor do Lula ficar envergonhado de dizer que votaria no Lula. Mas os números mostram que se havia algum voto envergonhado, foi no Bolsonaro. Por exemplo, entrevistadoras mulheres
havia um relato de que entrevistadoras mulheres não estariam ouvindo a resposta verdadeira dos entrevistados homens, que teriam vergonha de dizer para elas que votam no Bolsonaro, que tem as posturas que a gente sabe que ele tem em relação às mulheres. Já na Atlas Intel é computador e celular. A pessoa responde para o aparelho de celular. Você está navegando, vê um banner te convidando para participar da pesquisa, clica e você responde tudo no celular. Para uma máquina, o voto envergonhado já não existe, porque a pessoa não tem vergonha de dizer para o celular em quem ela vai votar. Então, talvez por isso aí que tenha esse resultado aí com uma uma diferença possibilidade, menor é uma explicação, com a realidade. É uma né, possível Amado? explicação.